Agora sim, efetivamente, concluiremos a história do rei Davi. No caso, a leitura da história do rei Davi. Segundo capítulo do primeiro livro dos reis, os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, Davi deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse bem assim: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, Salomão. Seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o coração, com toda a alma e com toda a sinceridade do seu espírito. Além disso, você sabe o que Joabe me fez. Você sabe. Você, Salomão, sempre foi um jovem muito inteligente. Você sabe o mal que Joabe me causou. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou, covardemente, para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes que não mereciam morrer. E agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências disso. Você sabe o que deve fazer. Você não tem a responsabilidade e a obrigação de manter Joabe vivo. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim, quando eu mais precisei, quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: e não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim, e era um dia de intensa aflição para mim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que eu não o mandaria matar, mas era compromisso meu com o Senhor. Você nada tem a ver com isso. Você não tem a obrigação de manter Simei vivo. Você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Ordenanças, conselhos e acerto de contas. Precisamos entender o contexto. Tempo do mundo antigo, cerca de 3.000 anos para trás, outra sociedade, uma sociedade que era toda fundamentada no regime de sociabilidade do escravismo antigo. Povos guerreando a todo momento contra outros povos. Povos mais fortes a todo momento fazendo guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear as suas riquezas e tributá-los pesadamente. Época de muita conspiração, uma economia toda voltada para o exercício da guerra. Então percebemos aqui acerto de contas e ordenança para que se cumpra esses acertos de contas. Esses acertos de contas, Joabe e Simei na mira de Davi. Davi, em relação a nós, é um homem primitivo. Outro tempo, outra subjetividade humana.
Uma subjetividade toda fundamentada, toda calcada, toda calçada, toda palmilhada na violência e na vingança. Uma subjetividade toda palmilhada no exercício da violência e da vingança. Outro tempo, outra realidade. Precisamos entender o contexto para compreendermos o peso dessas ordenanças de acertos de contas. Outra subjetividade humana, outro tempo, outra ética, outros valores, outra compreensão sobre as coisas, outra antropologia, outra cultura. Podemos até dizer que se tratava de outra espécie de ser humano, devido ao peso da individuação. Se levarmos em conta o processo de individuação do ser humano Davi, compreenderemos que, em outro tempo, uma realidade de 3.000 anos para trás, tínhamos outras espécies de seres humanos. Interessante, não é? Por isso, todo o peso da linguagem para caracterizar bem o tempo do mundo antigo. Subjetividade humana toda calcada na violência e na vingança. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel por 40 anos, governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Foi um reino muito mais poderoso do que o reino do rei Davi. Até porque Salomão governou sob circunstâncias de paz. E Salomão era muito habilidoso nas relações internacionais. Expandiu o comércio exterior de Israel. Que beleza! Verificaremos isso nos 2 livros, no caso aqui, em relação à história de Salomão, no primeiro livro dos Reis. Que legal! E leremos os 2 livros dos Reis. Que beleza, coisa boa! Para finalizarmos bem e na paz do Senhor, vamos acessar as últimas palavras de Davi. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. As últimas palavras do rei Davi é um poema, palavras angelicais, vocabulários divinais. Davi, um artesão das palavras. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse bem assim, suas últimas palavras: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Será essa a minha vitória. Eu sei que Deus fará isso. Tenho fé, certeza inabalável de que Deus cumprirá a sua promessa. Fé, certeza inabalável. Eis a marca do rei Davi. Amém. Finalizamos a leitura da história do rei Davi. Amém.